Fala pessoal, tudo bem? Chegamos para mais um Papo com a Águia para você aqui no canal da SKTV. Seja bem-vindo. Você que é da família Águia, já está acostumado, já sabe o que vai acontecer aqui. Você não está acostumado, caiu aqui de paraquedas? Já inscreva-se no canal, ative as notificações, curta aqui o nosso vídeo e pode deixar seu comentário a qualquer momento, tá bom? Esse vídeo aqui é um oferecimento do Grupo LPM, que é referência como integrador no segmento de tecnologia, oferecendo um serviço de excelência no setor público e também no setor privado. Você pode conhecer mais detalhes, conhecer melhor lá no site grupolpm.com.br. Também Mondial Eletrodomésticos está aqui na nossa camisa aqui, ó, patrocinador master do SK Brasil, que tem a melhor e mais linda air fryer do mercado. Faz tudo, faz carne, peixe, frango, banana assada, pudim, bolo, arroz, tudo é com a Mondial, porque air fryer é Mondial e Mondial é a escolha inteligente. Revista Empreenda Esportes, que está na segunda edição, essa daqui, ó. Você que gosta de empreendedorismo, especificamente dentro do esporte, qualquer que seja ele, é legal de você ser assinante dessa revista. Tem várias colunas e matérias aqui deste assunto, e se você for assinante, vai estar ajudando também a Fundação Edmilson, porque tem uma parceria muito bacana. Então entra lá em empreendarevista.com.br e seja assinante, tá bom? E também Futibar e Açaí, que é o melhor lanche da região de Santana de Parnaíba. Você que mora aí na região pode pedir pelo delivery também, através do iFood ou através do WhatsApp. Vai lá no Instagram, segue eles, @Futibar e Açaí. Tem todos os contatos por lá também. E se você pedir o Big SK Brasil, que é o lanche mais gostoso da lanchonete, com toda certeza, você também vai estar ajudando a Fundação na parceria. Cada lanche que sai da cozinha, R$1, vai diretamente para as crianças lá na Fundação Edmilson, tá bom? Então tá dada a dica aí para você do Futibar e Açaí. E hoje eu tô com uma pessoa aqui para lá de especial, você já sabe que a gente está no mês de maio, já terminando, né? Já no finalzinho do mês de março, falei maio, mês de março, que é o mês do Dia Internacional da Mulher, então todas as nossas convidadas desse mês são mulheres. Não que nos outros meses não tenha mulheres, tem também, mas esse mês ó, só eu de homem apareceu aqui nesse canal. Então você vai conhecer hoje a Lili Nascimento, que para mim vai ser sempre a Capitã Nascimento. Eu não vai deixar nunca de ser Capitã Nascimento, vai falar sobre a carreira dela, vai se apresentar. Lili, um prazer estar com você aqui na SKTV. Muito obrigado por atender aí o meu convite e por manobrar aí para conseguir falar com a gente aí em casa. Tudo bem, Lili? Boa noite. Tudo bem, obrigada, meu amigo, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui na SKTV, poder contar um pouquinho da minha trajetória, da minha história, da rotina maluca. E ó, o Capitão Nascimento não adianta. A galera ainda me chama na rua, a galera não esquece. É um apelido que eu vou carregar com muito orgulho para o resto da minha vida. E você vai falar sobre isso, como que surgiu durante a sua explanação sobre sua carreira, porque eu sempre pergunto para o convidado como que começou a carreira, no seu caso de jornalista, até você chegar hoje, você é repórter da ESPN, então como que você chegou na ESPN? Pelo que você passou na sua carreira? Dá uma resumida para a gente, Lili. Aí você quer que eu falo desde o início, desde lá da Record, para Isso, chegar todo o até seu onde eu estou caminho, agora. todo o seu caminho, sua caminhada. Tá sentado aí? Tô Galera que tá sentado. assistindo sentado Manda também? bala. Tem uma água e um poti aqui, qualquer coisa eu tomo, ó, tô tranquilo. Tranquilo, Manda bala. ótimo. Já dá aquela refrescada. É, Mas serei breve e dinâmica. Mas, enfim, quando eu comecei a fazer jornalismo, eu decidi fazer jornalismo, né? Eu estava ainda na escola e decidi fazer jornalismo. Sempre gostei de esporte, sempre gostei de futebol. Então, falei, quero ir para a área do esporte. E, enfim, estava decidido que ia fazer isso. Eu tinha escolhido já qual faculdade eu ia. Fui lá visitar. E a escola que eu estudava ficava perto de uma delegacia que estava, na época, investigando o caso da família Nardoni, né? Que aconteceu a morte da Isabela certo. Nardoni, aquela menininha, enfim, que foi terrível a história. E aí eu saía da escola e olhava da porta da escola, assim, muitos jornalistas na frente da delegacia, assim, tipo, muitos, segurando câmera, os câmeras, os repórteres sentados, ou não sei o que, aquela correria. E Sim. eu falava, nossa, que legal. E eu, por mais, sim, eu gosto de futebol, amo, e já coloquei na minha cabeça lá naquela época que eu ia pro lado do esporte, eu falei, nossa, mas também que legal fazer parte do investigativo. Eu, na época, assistia muito Linha Direta, com o Marcelo Nossa, Rezende, que apresentava na época, e mal sabia que nossos destinos iriam se encontrar mais à frente. que legal. E eu Mas eu amava, morria de medo do Linha Direta. eu também, eu também. Eu tinha medo. Eu assisti, eu lembro que assim, era o combo, de quinta-feira assistia ali A Grande Família, depois Linha Direta. É, Aí minha mãe ia lá na sala lá, menina, vai dormir, você vai ter pesadelo. Aí eu falei, não, mãe, eu quero ficar aqui.
E as narrativas me deixavam com medo, mas eu ficava... Nossa, eu adorava. Era um negócio que me dava aquele pânico que a gente gosta. E aí, beleza. Aí eu vendo a galera na frente das delegacias, eu falei, nossa, mas ir pro investigativo também é uma boa, né? Não, mas esporte, beleza. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu fiz o primeiro ano de estágio, eu fiz na Polícia Rodoviária Federal, na assessoria de imprensa. Normal, né? Só a imprensa ligava e falava, ó, a rodovia tal, tá tendo operação X, blá, blá, blá. Aí surgiu a oportunidade, surgiu uma vaga na Record e eu entrei para concorrer a essa vaga. Era eu e mais 30 estagiários. E aí consegui a vaga para entrar na Record. Isso foi em 2011, no jornalismo, na Escuta, que é uma agência de apuração. Você fica lá na salinha ligando o dia inteiro para delegacias. Oi, eu sou a Liliane da Record. Tem ocorrência aí hoje? Não. Tem ocorrência? Tem ocorrência? Passava o dia inteiro ligando para delegacia e batalhão. Ficava caçando ocorrência, né? Caçando ocorrência. Aí, tal, 2011. Em 2012, aí o Marcelo Rezende já estava na Record, tá? Ele fazia um especial lá, fazia o Câmera Record. Em 2012, em junho de 2012, a Record decidiu voltar com o Cidade Alerta e escolheu o Marcelo Rezende para apresentar. E eu ainda estava na apuração de jornalismo, estagiária, meu segundo ano de estágio na Record, estava com destaque legal ali, porque eu gostava de apurar, tal, ó, crime em tal lugar, não sei o quê, e passava lá pra chefia, eles adoravam, que eu sempre vibrei, sabe? Tipo, Veia jornalística, né? Pois é. E aí o Marcelo Rezende pediu para o diretor lá, para o Clóvis Rabelo, uma produtora, uma estagiária que ficasse com ele no estúdio, que fosse o braço direito dele, homem ou mulher, não importava, uma pessoa que fosse ligeira e que aguentasse pressão. Uhum. E aí, por surpresa minha, assim, o meu chefe entrou lá na sala e falou, ó, vem aqui. Aí eu falei, meu Deus, vou ser demitida, sei lá, né? Chefe te chamar do nada? Alguma coisa tem. Aí ele me colocou dentro de uma sala que estava o Marcelo Rezende, o diretor de jornalismo e mais um outro chefe. Na hora que eu olhei o Marcelo Rezende, eu fiquei tipo, sabe quando você diminui assim? Você deu aquela tremida, né? Falei, meu Deus, Marcelo Rezende, eu não acredito. Não acredito, assim. Comecei a tremer, fiquei fã do Marcelo. Aí ali eu fui avisada por ele, pelo diretor, que eu seria a nova produtora dele, braço direito dele. Uau! E aí ele já falou assim, ó, tá preparada? Vou fazer tua mãe chorar, tua avó chorar, tipo assim, com as notícias, com a pressão. Tá preparado? Eu falei, tô. Então tá bom. Aí foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com ele no estúdio. Eu segurava as dálias. Sabe as dálias? Sei. É da sua época? Não, mas eu nunca trabalhei com elas, mas eu sei do que se trata. Eu posso dizer que eu trabalhei com dálias. Eu segurava as dálias para o Marcelo, que são aquelas cartolinas escrito que o apresentador vai falar ou alguns dados para auxiliar. Então, para quem está assistindo e não sabe, que antigamente usava muito. Hoje tem o TP, né? O teleprompter, que o apresentador lê bonitinho na câmera. Antigamente eram as dálias. E o Marcelo gostava das dálias. Então eu segurava do lado da câmera, assim, ó, braço tremia. Segurava as dálias para ele e tal. E aí foi nessa experiência com ele, no meu primeiro dia no Cidade Alerta, que surgiu o Capitão Nascimento. Caraca. Que ele foi até curioso, porque eu tava lá. Foi ele que inventou isso? Foi ele, foi Marcelo. Marcelo, gênio. Porque na época tava bombando o filme do Bop. Tropa de Elite. Tropa de Elite. Bombando, né? Assim. Tropa de Elite bombando. E eu estava sentada lá no estúdio, né, atrás da câmera, e aí ele foi falar, eu anotava dados de tudo para ele. Quantas milhões de pessoas passavam pelo metrô, pela CPTM, ele me pediu dado de tudo, estupros no Brasil, estupros em São Paulo, tudo que você imaginar. E eu passei dias colhendo todos os dados para ter tudo na mão. Quando ele foi falar ao vivo, quantas pessoas passavam por dia no metrô, ele errou o número. E aí, chamou o intervalo. Eu falei, meu Deus, corrijo ou não corrijo? Mas corrigiu o Marcelo Rezende? Quem corrige o Marcelo Rezende? Mas e se eu Qual o tamanho da minha moral para eu falar que ele errou, né? Sim. Aí foram aqueles segundos, tipo, corrige, não corrige, corrige, não. Vou corrigir. Seja o que Deus quiser. Marcelo, ali. Fala alto, minha filha. É que você errou. Ele errei o quê? Meu Deus. É que você falou tanto, na verdade o número é esse. Aí puxei a cartolina. Aí ele... Como é seu nome? Ai, meu Deus, ele não sabe meu nome. Aí eu falei, é Liliane ali. O sobrenome? Falei, Nascimento. Tá bom. Aí na hora que voltou pro ao vivo, ele... É o seguinte, eu falei o número aqui, mas a minha produtora, que é meu braço direito de confiança,
A Liliane Capitão Nascimento, acho que ela é do BOPE, hein? Me corrigiu aqui. Aí pronto, ficou o Capitão Nascimento. Aí Aí ele todo falou, mundo começou a te chamar de Capitão Nascimento, né? todo mundo, porque aí quando eu fiquei aí eu fiquei de junho a dezembro com ele no estúdio. E ele só falava Capitão Nascimento, eu não aparecia, né? Eu segurava as dálias, ele falava Capitão Nascimento, Capitão Nascimento, até a galera achava que, tipo, eu era o comandante Hamilton. Ah, Tipo, depois que eu virei repórter e apareci, a galera descobriu que eu era uma mulher, que eu não era o comandante Hamilton. E aí ficou tal. Fiquei até dezembro com ele. Venceu o meu contrato de estágio e a Record disse que iria me contratar, então estava tudo certo. E aí chegou no meu último dia de estágio, eu fui informada de que eu não poderia ser contratada, que não tinha verba. triste. Foi triste. Chorei. Aquele dia eu chorei. Eu nunca tinha chorado na frente dele. E aí fui lá, me despedi dele, ele chorou e tal, e não sei o quê. Aí ele falou, ó, fica tranquila que eu vou te trazer de volta. Aí eu falei, tá bom, e eu fui muito triste para casa. E aí eu consegui um emprego no SBT, 2013. Fiz SBT 1 ano de produção, produzia para o SBT Brasil. Não era repórter ainda, e o meu sonho era ser repórter. E nesse 1 ano que eu fiquei no SBT, a Record tentou me levar 2 vezes de volta para ser produtora. E eu, claro, eu ia aceitar na hora. Você se formou nessa época? Me Porque formei lá em na... 2012. Foi aqui, ó, 2012 acabou meu estágio, certo? Aham. Porque eu me formei e acabou o estágio. Uhum. Aí eu só podia ser contratada. Só que a Entendi. Record não tinha vaga. Aí eu fui pro SBT. Nesse 1 ano de SBT, eu falava sempre com o Marcelo, ele foi na minha formatura da faculdade e tal. A gente estava sempre conversando. Ele falava direto nesse 1 ano que estava no SBT, direto, do nada, assim, ao vivo lá no Cidade Alerta, ele... É a Record, deixa a menina embora, a minha Capitão Nascimento, um dia eu vou trazer. Ele falava direto de mim. E aí, 2 vezes a Record tentou me levar. E eu ia fácil, porque eu queria voltar a trabalhar com o Marcelo. E nessas 2 vezes eu liguei e consultei. Marcelo, a Record quer me levar, não sei o que. Ele, não vem. Eu, como assim? Não é a hora certa. Diga não. Fique no SBT. Meu, eu até chorava. Falei, mas Marcelo, ele, Nossa senhora. mais nada. Não é não. Não é para você vir agora. Não é sua hora. Respirava fundo e continuava. Record me chama de novo, ele, não vem. Não é possível, o cara não quer trabalhar comigo. É, pô, o cara tá contra mim, velho. Dá pra pensar falei, isso. beleza, então. Aí teve um caso aí que a gente tava cobrindo, é que, meu, pra quem cobre jornalismo investigativo sabe, o caso do Pesseguini, o menininho que, ai, caramba, que papo pesado, mas que matou a família inteira, tal. E eu estava, a Record estava ao vivo, o repórter Douglas Dias estava pelo Cidade Alerta ao vivo no local lá do crime, e eu apareci atrás da câmera, eu era produtora só da SBT, pra lá e pra cá, e o Marcelo me viu, ele, Douglas, para de falar aí. Ó a nossa Capitão Nascimento ali atrás. Ela tá no SBT, mas eu falei que eu vou trazer ela de volta. A Record é burra de deixar a menina sair. Ele falou isso no ar. No ar, velho. No ar. Que loucura. E aí eu vi depois, me falaram. Eu fui assistir o vídeo e falei, não acredito. Mateu, Ó o Mateu aí. deu uma entrevista. Da onde? E aí, Mateu? Tudo bem, Mateu? Tudo bem? Uma entrevista. Que coisa fofa. Ó o boné dele do Wazowski, do Mark Wazowski. Ele ama esse boné. Filho, vai lá ver Tchau, o desenho, Mateu. rapidinho. A mamãe já vai te ajudar. Pega o livro ali. Aí, o Marcelo falou isso. Tranquilo. Chegou em dezembro, a Record me ligou novamente. Ó, a gente tem uma proposta para você, tal, vem aqui conversar. Falei, beleza. Na hora que eu sentei lá, avisei a SBT que eu iria lá. Na hora que eu sentei lá para conversar, a proposta era ser repórter do Marcelo Rezende. Nossa. Ou seja, o cara é muito sábio, né? Aí você falou, agora chegou a vaga que eu queria, né? Porque você viu, se eu aceitasse antes, quando ele falou para não aceitar, de repente eu não ia ter tão cedo uma proposta para ser repórter. Exatamente. E ele pediu para eu falar não. Porque quando surgiu uma vaga de repórter, ele falou, agora traz ela. Ele lutou para que eu virasse repórter. Sim. E aí foi quando eu virei repórter em 2014, eu voltei para a Record. E fiquei no total 10 anos praticamente. 9 anos, né? Fiquei 9 anos, porque eu saí da Record em agosto do ano passado. Caraca, você ficou muito tempo na Record. Fiquei. Durante esse tempo eu construí ali uma carreira, né, no jornalismo investigativo. Foi muito legal. Tive muitas experiências. É claro que o assunto é pesado, mas assim, eu sempre gostei de trabalhar. Sempre vibrei, assim, fazer coisas
as coisas darem certo, fazer o diferente. Então foram 9 anos aprendendo todo dia. E como era trabalhar com o Marcelo Rezende? Você que Ah, conviveu tanto tempo com ele. Fala um pouco dele. se você juntar todo mundo que trabalhou com ele e perguntar, você vai ouvir diversas opiniões, tá? Então, Vixe. assim, para mim, o Marcelo, eterno, amo de paixão. Para mim, assim, eu sou uma pessoa sortuda demais por ter tido o Marcelo como meu professor. Ele me ensinou literalmente a segurar o microfone. Porque quando eu me tornei repórter, em 2014, no meu primeiro dia que eu cheguei, eu falei, bom, eu vou ter um tempo, né? Porque eu não sei escrever off, nunca gravei passagem, nunca fiz nada na rua. Vou ter um treinamento. E cheguei nele. Marcelo, tudo bem? Então, a gente vai ter um tempo para você me explicar. Ele falou, não, vai para a rua e sua matéria vai para o ar hoje. Eu falei, mas eu nunca fiz. Aí ele falou assim, crianças tapem os ouvidos. Um dia você também não fez sexo e fez, né? Não sabia fazer sexo e fez, né? Esse era o Marcelo Rezende, tá? Palavra Foi na assim. lata. Exato. Aí eu, então, tá bom. Aí foi assim, eu fui pra rua sem saber e aprendi, porque ele falou: você só vai aprender se você fizer a prática. As pessoas têm que É, entender isso. Então, exatamente. assim, para mim, ele foi um professor, assim, maravilhoso. Ele tinha um jeito ríspido de falar, principalmente se ele gostava de você. Então, ele ia te Uhum. testar, sabe? Ó, vamos ver se você aguenta mesmo. Então, ele me testou várias vezes, sabe? Para ver até onde eu ia e tal. E eu só carrego coisas boas dele. Só que ele era ríspido, né? Então, assim, às vezes ele falava no ar algumas coisas. Mas eu particularmente amo o Marcelo e só lembranças boas. E um legado maravilhoso que ele deixou para mim. É. Hoje eu dedico muito do que eu sei fazer a ele. A ele. É um legado que para todos nós jornalistas, né? Para você mais ainda por ter trabalhado com ele, mas mesmo quem não trabalhou, tipo eu, tem nele como um exemplo, né? Um Uhum. jornalista assim dos maiores que o Brasil já teve. E como é que surgiu a oportunidade de ir para o esporte depois de todo esse tempo na Record no investigativo? Então, esses 10 anos de investigativo que eu fiquei no total, né, contando com a SBT, com o meu estágio e tudo, foram 10 anos de investigativo e que eu gostei muito. Mas o lado do esporte nunca ficou adormecido. Vamos dizer assim, adormeceu, mas não morreu. Eu ainda tinha esperança, né, de um dia ir, mas me faltavam oportunidades. Né? Durante esse tempo que eu fiquei no investigativo, até tentei algumas vezes, falei com alguns contatos, mas assim, nada ia para frente, talvez pelo fato da galera ver que, pô, ela tá marcada, ela faz investigativo, como é que eu vou trazer essa menina para o esporte? Será que ela sabe? Será que ela entende? Você só ia pro Né? estádio torcer pro seu time, né? Porque isso você Só nunca deixou torcer de pro meu fazer. time. E aí eu falei, meu, tentava, não dava. Beleza. E aí, até que a Record comprou o Paulistão, o ano passado. E aí eu falei, o quê? Falei, é minha chance. Tá aqui na minha casa, né, na Record. E fui lá e bati nas portas lá dos chefes pedindo uma chance. Alguns, mas pô, tal, você faz tão bem investigativo, não dá para te perder aqui. Eu falei, me dá uma chance. Pedi, até que me deram essa chance. Eu fiz, né? Fiz as transmissões em campo, fui comentarista do programa esportivo ao lado do Fred Ring, do Miller, do Marco de Vargas, do Marcília, todo sábado. Fazia reportagens especiais. E aí foram 3 meses cobrindo o Paulistão, que eu, assim, me apaixonei. Aí eu falei, cara, agora, depois de 10 anos no investigativo, que eu amo e que tudo bem, agora eu quero ir para o esporte. Aí foi que virou a chave e eu decidi seguir nessa linha do esporte. Aquele primeiro Paulistão na Record, você acha que. Quer dizer, você acha não, eu quero que você fale agora um pouco dos bastidores. Foi Uhum. considerado um sucesso dentro da emissora? Foi. Foi Ah, considerado um sucesso porque vários jogos, a audiência, sim, bombou. A audiência bombava, até assim, porque a Record acabou pegando alguns jogos mais frios, né? uhum. É, teve clássico que a gente não cobriu, que a gente não transmitiu. Aí a gente transmitiu um outro jogo. Mesmo assim, a audiência era muito boa. A final, então, foi um estouro. Então, foi ótimo. A única coisa, assim, que me incomodou um pouco foi entrar muito em cima da hora nos jogos, sabe?
Não tem um Não ter pré-jogo mais longo, né? Isso, não tem um pré-jogo. Mas é porque a Mas Record isso já aí, tinha a programação dela, enfim. mas isso aí até a própria Globo faz, né? A Globo que tem a Sim, maioria sim. dos campeonatos, ela também Entra não em faz um pré... cima, né? Exatamente, é. Acho que é um mal das TVs abertas, viu? Isso, pois é. É, Tipo, aí já entra, aí beleza, pelo menos assim. Vai, a Globo tem a opção do canal fechado lá pra você ficar assistindo antes. isso, é. A Record tinha o streaming, mas assim, entrava. Mas mesmo assim, mesmo entrando em cima da hora, a audiência era boa. Então foi tido como um sucesso, sabe? Foi bem legal. Eu não sei como é que tá esse ano lá, né? É. Porque agora eu já tô fora. Mas o ano passado foi legal. E aí acabou o Paulistão, o que você fez? Porque você já tinha saído do investigativo, né? Aí Já. você ficou com medo dos caras assim te dispensarem porque não tem mais futebol? Não. Não? Ó, se eu te falar isso, eu vou mentir muito. Eu tava assim, os caras do investigativo estavam assim, ó, vem logo, acabou. Estavam comemorando, A tá? galera gostava de você muito, né? Inclusive o Bate. Inclusive o Bate. Não vi a hora de acabar o Paulistão para eu voltar para o Cidade Alerta. Então, eu sabia que eu ia voltar para o jornalismo, né? É uma coisa que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, eu já tenho público e tal. Então, assim, eu voltei. Eu voltei para o jornalismo, mas confesso que eu voltei um pouco. Poxa vida. Agora que estava ficando legal, eu estava fazendo os contatos. Então, eu voltei um pouco chateada, porque eu queria ter continuado e a Record tirou o esporte da grade quando acabou o Uhum. Paulistão. E falou: ó, voltaremos ano que vem. Até Falei, o pô, vou ficar programa, um até o ano. programa de sábado que você participava não existiu mais, né? Não, eu achei que o programa fosse ficar. E É. aí eu ficaria de boa lá se o programa fosse ficar. Mas aí não ia ficar mais nada. Aí eu fiquei um pouco desanimada, sabe? Não deixei o trabalho cair, assim, porque Uhum. putz, quando eu vou pra rua, eu procuro dar o meu melhor, né? Eu ainda falo assim, eu sempre me dediquei ao máximo, ainda mais depois de virar mãe, eu não saio de casa e deixo meu filho para fazer um trabalho meia boca. Se É. eu tô saindo, é para arrebentar. Senão, nem saio. Fico cuidando Eu, do meu filho. eu penso igual. Então, fui lá e trabalhei bonitinho. Aí, as coisas, Deus prepara tudo, né, no seu tempo certo. E aí, o Paulistão na Record foi como é que se diz? Um convite, eu não sei, mostrou um pouquinho do meu trabalho ali para as outras emissoras. Foi Tornou quando uma a ESPN vitrine, foi uma comprou vitrine pra uma você, né? vitrine, É. uma vitrine. Que aí eu recebi o convite da ESPN. Aí eu falei, sério? No final do ano passado, né? Foi em agosto, foi no meio do ano que eles me No meio. procuraram. Eles me procuraram no meio do ano, aí eu conversei com a minha família, eu queria muito, minha família me apoiou, porque sabe o quanto eu queria ir para o esporte, né? E o quanto eu gostei de cobrir o Paulistão. E não foi uma missão fácil lá na Record, né? Porque 10 anos eu fiz uma família lá, né? De todo mundo, assim, falar do povo do refeitório, chefes, repórteres, edição, blá, 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 todo mundo. Sem brincadeira, me dou bem com geral, assim, sabe? A galera lá na Record fala, a vereadora, porque eu dou, ai. E aí eu tive que me despedir, né? Eles tentaram me segurar, tal, fizeram um baita esforço para me segurar, mas eu falei, gente, não, da mesma forma que o SBT lá atrás fez um baita esforço para me segurar, para eu não voltar para a Record, até financeiro, e eu falei para eles que não era dinheiro, eram objetivos de vida agora é igual. Eu preciso mudar, preciso buscar novos desafios. A gente tem que ser desafiado a todo momento. É verdade. Senão, assim... E aí, me despedi da Record e fui para a ESPN. Aquele frio na barriga, sabe? Sempre, né? Sempre que, mesmo que você vai fazer uma coisa que você já fez milhões de vezes, dá aquele friozinho na barriga, né? E aí, chegando na ESPN, a adaptação para você foi tranquila? Porque aí você chegou num canal que era esporte 100%, né? Se afogou de cabeça no esporte. Foi tranquilo para você a mudança? Ou você sentiu, assim, uma dificuldade no começo, sei lá? Olha, muita gente me pergunta, como é que foi essa transição? Foi difícil e tal? De verdade, assim, eu queria até poder falar que foi um pouco difícil. Mas não foi, cara. Porque eu queria tanto. Eu estava tão focada que eu queria aquilo, que, assim, para mim foi leve essa transição. Foi leve. Só uma pausa. Mateu, não mexe na gaveta que aí tem faca, por favor. Os bastidores de uma entrevista do dia a dia.
Gente, 1 minuto que eu vou tirar meu filho da gaveta. Mateus, presta atenção, tá bom? Isso é normal, tá, gente? Isso daí acontece mesmo. Até comigo acontece. Estúdios móveis, gravação de casa, acontece isso mesmo. Ai, gente, não é fácil, viu? Mas vamos lá, a gente se equilibra. Voltando ao raciocínio, eu queria tanto que, assim, a adaptação foi tranquila. Sabe? É óbvio que hoje você fala assim, ai, você tá tranquila, faz com os pés nas costas. Não. Por isso que eu falei que eu queria desafios novos. Cada dia eu tô aprendendo. O esporte é uma coisa totalmente nova. Mas assim, de falar, ai, foi muito difícil, você deu aquele nervosismo, porque... Não. Tá sendo leve. Eu tô aprendendo, mas tá sendo leve. Sabe? A mamãe tá aqui. O que é mais trabalhoso ou cansativo? O investigativo ou o esportivo? Ai, ai, ai. Bom, vamos lá. Hoje eu posso dizer que é o investigativo. Por quê? Porque eu vivia muito em delegacias, esperando, espera chegar o preso. Quebrou alguma coisa aí. Ele derrubou as colheres. Minha mamãe. Menos espera mal. chegar o preso, espera para ver se a família vai falar. É tudo, sabe, bem moroso, assim. No esporte também tem essa, né? Mas, tipo assim, espera pela coletiva. Espera pela zona mista. A mamãe tá aqui, amor. Mas eu acho que, assim, é porque, como eu disse, não tem nem um ano que eu tô cobrindo pela ESPN. Então, hoje, para mim, o investigativo é um pouco mais cansativo, assim, sabe? Tipo assim, é o caso X, aí você tem que ir lá no endereço, bater em todas as casas, ver se o vizinho quer falar, convencer a família a falar, aí vai parte chata de velório, de enterro, de não sei o quê. Então tá sendo, tipo, muito mais leve o esporte. Até porque, assim, eu sou um pouco palhacinha, assim, sabe? Então eu tô podendo ser mais eu nas câmeras, dar risada, brinco, faço umas brincadeiras diferentes. No investigativo não dá, né? Tem que falar sério, não pode rir, o assunto é sério. O Matheus tá com quanto tempo agora? Tá com 2 anos. Você tava no investigativo quando você engravidou. Como é que foi isso pra você, esse período? Cara, foi um negócio muito louco, assim, porque a gravidez Agora falando sobre uma mulher dentro do jornalismo, para outras mulheres que estão assistindo. Foi algo, assim, muito curioso. Vira a mão. Porque, assim, eu voltei a trabalhar, o Matheus tinha 5 meses e meio. Até então, eu passei a gestação toda em casa, né, por conta da pandemia. Então, já foi diferente por isso. Aí, eu voltei a trabalhar, ele tinha 5 meses e meio. E eu sou uma pessoa, assim, que eu sempre fui muito dura, assim, com... Tipo assim, não sou de me emocionar na frente de câmera, nem nada. E a gente, infelizmente, acaba ficando meio frio, né? Cobrindo muito tempo esses casos. Quando eu voltei a trabalhar e quando eu fazia caso de criança, eu ficava bem abalada. Porque aí eu imaginava meu filho, sabe? Então, putz, essa parte foi tensa. Os filhos mudam a sensibilidade da gente em relação às crianças, né? Demais, demais. Então, assim, por várias vezes eu parava no meio da reportagem, assim, chorava. Ou chegava em casa e chorava com ele no colo. Me fazia mal, me fazia mal. Aí eu chorava tudo que eu tinha para chorar para no outro dia estar bem, porque no outro dia eu tinha que, de novo, fazer alguma coisa dessa. Então, assim, não foi fácil. Não foi. Se eu falar assim, foi uma das coisas, né, que, tipo assim, deu start para eu sair, eu posso dizer que sim, não foi o principal. Porque profissionalismo, eu sou profissional, entendeu? Agora, se eu falar, não me abalava de jeito nenhum, me abalava, mas eu me recompunha, porque no outro dia eu tinha que trabalhar de novo. Mas, assim, foi difícil. Foi difícil. Não pelo, assim, já era aquele negócio, deixar meu filho em casa, vou lá, ainda mais ver coisas ruins, né? Sabendo que eu estava num período tão bom, meu filho e tal, tá crescendo. Então, não foi fácil, não. Dava uma baqueadazinha, né? Dava uma baqueada. Vamos continuar o papo, mas deixa eu dar um recado para a galera aqui agora. Falar sobre a Moditech. Para você que não conhece a agência Moditech, você que procura aí marketing digital, funil de vendas, podcasts e muito mais, a Moditech está com a seleção lá posicionada para reposicionar o seu negócio, colocá-lo lá em cima no primeiro patamar. Quer saber mais detalhes? Entra no Instagram, @agência Moditech. E também a Securicard. Conhece o programa Securicard?
precisa conhecer, viu? Porque com R$ 2,70 por dia, com menos, aliás, do que R$ 2,70 por dia, você e toda a sua família, até o seu sogro e sua sogra, se você quiser, tem acesso ao maior programa de saúde do Brasil, que te dá desconto de até 80% em consultas e exames médicos. Sabia disso? E com a mesma assinatura, você também acessa o aplicativo aí no seu celular, que te dá desconto e cashback em mais de 25 mil estabelecimentos espalhados pelo Brasil afora. Legal demais, né? Quer saber mais detalhes? Entra lá em @SeuSecuricard no Instagram. Tá bom? E por último, mais ou menos importante, falar da Impacto Prime. Conhece a Impacto Prime? É o maior centro automotivo do Brasil, tem 97 lojas espalhadas pelo país e ano passado, em 2022, vendeu mais de 1.200.000 pneus. É muita coisa, né? Dirija com segurança e com economia com a Impacto Prime. Afinal, só a maior vende pelo menor preço. Agende sua visita lá no telefone 0800 100 7575, 0800 100 7575. Pensou pneus? Pensou Impacto. Voltando à conversa aqui com a Lili, eu queria perguntar, falando um pouquinho sobre o exercício, né, da função do repórter esportivo. Você está cobrindo os times, né? Você sempre está lá na porta do CT, trazendo notícias diárias e tal de cada clube. E agora a gente está, os jornalistas estão proibidos de ver o treino na maioria dos clubes, acho que aqui em São Paulo em todos. Você é torcedor e também é jornalista. Numa visão geral, você acha que isso é bom, é benéfico ou é maléfico? Era melhor que eles liberassem o treino para vocês trazerem uma informação mais completa. O que você acha? Honestamente, eu acho ruim. Eu acho ruim porque quando abre o treino, a gente tem mais proximidade, né, nos bastidores, ali com dirigentes mesmo, porque eles aparecem para conversar com os assessores e a gente consegue assistir parte do treino, porque vou dar um exemplo, né? O Corinthians decidiu abrir por esses dias aí, um dia o treino, bem no dia da apresentação do Christian Barletta. Então, entrei no treino, pude assistir, pude ver lá o treino, pude ver quem tá treinando bem, quem tá com dificuldade, posicionamento e tal. Porque vamos assim supor, pega um exemplo, pega um jogador, Júnior Moraes. O Júnior Moraes, que muita gente fala, o Corinthians, né, tá pagando 550 mil, o cara não tá jogando, o cara não se esforça, o cara não sei o quê. E não, né, o que o Corinthians passa pra gente é que ele se esforça, ele treina, ele quer, mas assim, são problemas alheios, não só físicos, mas fora do trabalho que impedem que ele tenha um bom desempenho em campo. Uhum. E aí, olha que coisa, se a gente tá ali, a gente consegue assistir o treino e ver que o cara tá se dedicando. Aí é diferente, a gente pode, entendeu? Na hora de noticiar, falar assim, ó, o Júnior Moraes não tá entrando, mas porque ele tá com alguns problemas ali para problemas pessoais, porque no treino o cara se dedica, o cara corre, a gente tá vendo. E a gente conversa isso com os clubes, né? E existe a possibilidade, por exemplo, o Corinthians, né? O Duílio deixou em aberto assim que ele gostaria de voltar a ter os treinos abertos, não do jeito que era, porque a pandemia acabou deixando a situação mais confortável para os clubes de não abrir, né? E aí, assim, pelo menos de 15 em 15 dias, eu acho que essa proximidade faz a diferença. A gente está ali vendo. Porque a gente fica muito pelo disse-me-disse, ou vejo ficar se baseando em números, estatísticas. Sim. E nem sempre as estatísticas mostram o que verdadeiramente é em campo. Então, eu acho ruim. Eu, infelizmente, não peguei a época em que os treinos eram abertos sempre, né? Pelo menos 3 vezes por semana os treinos eram abertos. Então, eu não peguei essa época. Hoje, tá chato. Vou te dizer que tá chato, porque eu praticamente todo dia estou na frente do CT do Corinthians, né? Eu cubro só o Corinthians, a maioria das vezes o Corinthians. E eu fico lá, porta fechada, eu na frente do CT falando quem treinou, quem não treinou, de acordo com a nota que o clube dá. E isso não é só do Corinthians, né? Isso é relacionado a todos os clubes. Então, seria interessante se mudasse, né? Essa proximidade. Eu concordo, e é bom até pro torcedor ficar sabendo o que acontece dentro do clube, né? Porque senão fica só um papo de assessoria, né? Parece Exatamente. Que fica só a única informação que o torcedor tem é da assessoria e não tem repórter lá dentro, enfim, aí é ruim. Aproveitar que a gente está em março, que é o mês do Dia, né, Internacional da Mulher, fala um pouquinho sobre essa presença maior agora da mulher dentro do esporte, está ganhando mais espaço, já temos narradoras, temos mais repórteres mulheres dentro do futebol. Como que você enxerga isso? Já está legal, ainda não está no nível que é o ideal, mas já está melhorando, está no caminho? Como é que você vê, Lili?
Eu vejo com bons olhos, eu vejo um grande crescimento, né? Eu, por exemplo, lá na ESPN, a quantidade de mulheres trabalhando assim é grande, sabe? Muita mulher em vários setores, e você vê no geral. Narradoras, repórteres, ainda acho que precisa aumentar ainda mais, né? Mas como eu falei, tem muita mulher capacitada para isso. Eu acho que a mulherada tem que acreditar. Às vezes algumas ficam assim, mas pô, acho que ali eu não vou ter espaço. Não, tem. Está aumentando. Eu acho que vai crescer ainda mais e deve crescer ainda mais, porque homem e mulher, ambos são competentes, ambos sabem fazer o trabalho, mas a gente tem que admitir que nesse meio, em sua maioria, né, homens, não tenho o que dizer. Mas eu vejo um crescimento, eu vejo com bons olhos, sabe? Não tem aquele, não, ainda é pouco, não tá legal, não. Eu acho que tá caminhando bem para isso, e eu tenho boas perspectivas de que cada vez mais a mulherada vai ter mais espaço. Legal. Você seria narradora se recebesse o convite? Eu vou te falar uma coisa, você acredita que eu já pensei nisso? Olha, gostei Eu da pensei, resposta. Não eu esperava. pensei nisso, juro. Ó, quando eu estava no Paulistão na Record, tinha um chefe lá meu, canário. A gente conversando tal, e ele falou assim: Nossa, Lili, ele falou assim: tenta ir para o lado da narração, faz um curso, né? Você tem um tom de voz legal, de repente dá certo. E eu falei para ele: Nossa, eu tenho vontade, por quê? Sabe o que eu gosto? Quando eu vou acompanhar algum jogo, vou cobrir em estádio assim, eu gosto de sentar ao lado do pessoal da rádio, porque eu gosto de ver os narradores. Eu gosto de ver como eles falam, eles ali com o microfone e tal, e chama merchan, e tal, e fala o número e não sei o quê. Eu acho que cada vez mais assim, dá para você narrar sem tanto aquela pressa, né? E toca para fulano, o lateral se aproximando, o atacante em profundidade, não sei o que. De repente dá para você fazer um negócio mais falado, né? Uhum. Assim, sem perder o ritmo, mas. Então, assim, não descarto, tá? Te surpreendi? Me surpreendeu, me surpreendeu. Não descarto, de verdade. Quem sabe um dia. Legal, muito bom. Você acha que dentro do exercício da sua função você é muito respeitada pelos homens ou você já sofreu algum tipo de assédio ou algo do tipo? Você diz na trajetória inteira ou só no Toda. esporte? Toda, mas principalmente dentro do esporte onde tem mais homens. Tá, no investigativo eu também trabalhava com muitos homens, porque É, delegacia, operação policial, equipes, eu só tinha 2 cinegrafistas mulheres na Record, restante tudo homem. Então, caraca. assim, eu particularmente nunca tive nenhum tipo de problema, assim, graças a Deus, sabe, de assédio e tal, nunca tive Uhum. problema. No esporte, assim, por incrível que pareça, não tem, assim, um caso que eu fale, nossa, pô, o cara, assim, me tirou, né, achava que eu não entendia, ou que não sei o quê. Eu tô sendo bem recebida, bem respeitada. É, eu acho que assim, se você sabe o que você faz, então, mas obviamente sempre tem um tolo do outro lado que vai querer te desrespeitar, mesmo você sabendo, né? Você tem da sua bagagem que pensar, mulher, o que ela tá falando? Mas eu não sofri, tá? Graças a Deus não sofri, mas conheço pessoas que já passaram por situações constrangedoras, por serem mulheres, né? Por estarem ali, pô, o que ela tá falando? O que ela entende de futebol? O mesmo que você. É, Eu gosto, exatamente. eu acompanho, eu cubro, então assim, tem que respeitar. Eu não tive, graças a Deus, como eu faria assim, situações desse jeito. Mas eu me preparo para, se um dia acontecer, responder à altura da pessoa. Sabe aquele tapa com luva de pelica? É bom, né? É É bom bom, dar um tapinha com luva de pelica de vez em quando, né? exatamente. Tapinha com responsabilidade. Exa- O que você pensa para Lili do futuro? Qual que é o sonho da sua vida, assim? Ou profissional ou pessoal? Eu vou te falar uma coisa. Quando eu falo muito em sonho, quando eu ainda estava no investigativo, o pessoal, o que você quer? O que você pensa? E eu falava, eu quero apresentar um programa jornalístico. Eu quero ser apresentador de Cidade Alerta, eu quero apresentar. E aí, hoje, quando me perguntam isso, é muito engraçado falar qual o seu sonho, porque eu tô vivendo um sonho já, sabe? Eu tô tão realizada, mas é claro que eu tenho perspectivas de vida e objetivos. Uma pessoa sem objetivos está morta, porque você não pode pensar, é isso e pronto. Não, você tem que ter sempre um. Então, assim, hoje eu quero criar uma bagagem maior, assim, de rua, sabe? No esporte, de clubes, e cobrir transmissões, etc.
E futuramente eu vejo a Lili Nascimento âncora de um programa esportivo. E eu quero, eu vou realizar. Tá numa casa boa para isso, viu? Então. Tá numa Lá eles casa dão bastante chance, viu? Então. legal. Mas, igual eu falei, hoje eu quero lutar, só a camisa e tal, porque eu acho que esse negócio, experiência de rua, é muito importante. Se você pretende ir para um estúdio, não sei o quê, assim, você ter uma experiência na rua para você entender, né? Porque às vezes é muito fácil, de repente você tá lá do estúdio, você falar tal coisa. Agora, quando você sabe, não, eu já tive ali, isso realmente tal. Então é diferente. Então eu quero essa bagagem e eu quero e vou realizar com fé em Deus, eu vou ser âncora de um programa esportivo. Com Se Deus quiser. certeza. Competência tem para isso de sobra. Não, obrigada, obrigada. Ó, agora é o seguinte, quem estiver assistindo a gente aqui, que tem o sonho de ser um jornalista esportivo ou uma jornalista esportivo, qual que é a sua dica? O que, que você deixa de mensagem para essa pessoa, Lili? A primeira coisa é não desistir, acredite em você, porque se você não acreditar no seu potencial, quem vai? Você chegar para uma entrevista de emprego ou para um lugar, você, sem saber, sem acreditar no seu trabalho, você vai passar uma insegurança para a pessoa. Então, acredite em você e saiba que vai ter um lugar para você. Todo mundo tem um lugar ao sol. E assim, persista, vai atrás. Eu tenho um dilema que eu levo para a vida, para tudo, que é o tal do o não eu já tenho. Eu adoro isso. Eu uso Porque muito isso também. eu amo o não, você já tem. Então vai. Então vai. O máximo é o não que você vai receber. E quantos nãos eu já não recebi na minha vida? Quantos nãos quem está assistindo, ou até mesmo você já não recebeu? E não dá para desistir na primeira. Então, assim, se esforce, muito conhecimento. Quem acompanha futebol já manja legal e tal, mas sempre que você tiver uma oportunidade de fazer um networking, conversar com as pessoas, porque tem a questão da indicação, né? Que faz muita diferença. E aí, como por exemplo, meu filho agora tá me pedindo mais farofa na comida. É. Quer mais Ai, que farofa? farofa gostosa. Mamãe vai pôr mais farofa, peraí. Então é isso, é dedicação. E aí, quer um exemplo maior do que eu que fiquei 10 anos no investigativo e consegui para o esporte? É. Eu não desisti, entendeu? E eu acreditei assim que eu pudesse fazer, que eu teria potencial, que eu só precisava de uma oportunidade. E eu fui bater na porta atrás dela. Ninguém me trouxe. Eu bati na porta. Então, assim, não desista com humildade, sem atropelar ninguém. Você vai chegar, você vai longe. E não pense só. E quando eu chegar no topo? Quando você chegar no topo, os anos se passaram. Você já perdeu várias coisas, assim, momentos. Curta a caminhada. O legal é a caminhada. Entendeu? Curta isso, não ficar. Não, eu vou porque eu quero ser isso e eu vou chegar lá. Não. Vai com calma, vai leve, se divirta e curta a caminhada. Aí quando chegar lá, você vai desfrutar. É isso. É a consequência da caminhada, né? Exatamente. Uma coisa que eu queria perguntar sobre futebol profissional e não perguntei, vou deixar para agora, o Pitaquinho. O que, que você acha do Abel Ferreira? Melhor técnico do Brasil, sem dúvidas. O Abel, ele tá fazendo um trabalho excelente no Palmeiras, em campo e fora de campo. A minha impressão é que os jogadores estão, tipo, hipnotizados no Abel, assim, sabe? Você percebe na zona mista, você percebe em campo, você percebe um time que se entrega, se joga pelo técnico, e um técnico que tem seus exageros ali na beira do campo, fica nervoso, chuta microfone, etc. Mas, assim, dá para ver que ele faz isso pelo time, sabe? Tô aqui por eles, tô defendendo eles, e eu acho que o time vê isso, esse esforço do Abel, e é uma troca entre eles. E o Abel, ele trabalha uma coisa muito importante no atleta, que às vezes você só se preocupa com o físico. Ele trabalha o mental do atleta. Não adianta você ser um jogador de alta performance e tal, e seu mental não tá focado de que, cara, meu objetivo é esse, eu tenho que ir por aqui. Eu não posso fazer curva aqui, né? Então, acho que ele conseguiu ter o grupo nas mãos. Para mim, hoje ele é o único técnico no Brasil que tem o grupo nas mãos. O único. E por isso o Palmeiras vem dando tanto resultado. Porque se você vê até... mas o Palmeiras dá show. Joga bonito e tal. Mas tem jogo que não. Ganhou do São Bernardo ali de 1-0, mas ganhou. Entendeu? Mas passou. Então, o ano passado, lá nos jogos da Liberta, aquelas expulsões, e mesmo assim o time batendo de frente. Então, acho que é muito do mental, e para mim, o Abel Ferreira
Melhor técnico do Brasil. Falando sobre técnico, quem você acha que tem que ser o técnico da seleção brasileira? Se você fosse o presidente da CBF, você traria quem para o Brasil? Ancelotti. Sem pensar duas vezes. Muita gente fala do Abel Ferreira. Sim, seria um excelente técnico. Ele é estudioso. Certamente, para a próxima Copa do Mundo, o Brasil estaria pronto. Mas eu não acho que hoje ele largaria o Palmeiras, né? Ele firmou um compromisso ali com o Palmeiras. Eu acho que ele vai cumprir até o final com o Palmeiras. E, assim, qual a outra opção? O Ancelotti seria incrível. Se a CBF conseguisse trazê-lo, é um técnico campeão, é um técnico que conhece muito bem o futebol, que tem o respeito dos jogadores, eu acho que isso é fundamental. E eu acho que é um técnico que... como é que eu posso falar para não me expressar mal? Mas vai chegar sem manias, sem a obrigação de levar jogadores que... já levei um, não vou levar outro. Pô, esse aqui é tão legal com o grupo, não sei o quê. Ele vai chegar limpo. Vai chegar sem amarras, né? É isso, usou a palavra certa, né? Com todo respeito ao Tite, né? Mas fez um trabalho legal, mas deu. E agora vai chegar um técnico sem amarras que pode fazer um trabalho legal, conhecer mais do nosso futebol também. E ele trazer esse conhecimento do futebol europeu, aplicar isso na seleção brasileira, eu acho que vai ser muito bom, porque, obviamente, futebol no Brasil é o futebol bonito, é o futebol arte, é o drible e tal, é o brincar ali em campo, mas cada vez mais não está podendo ter muito isso, porque o futebol está evoluindo. Você pega um time europeu que é velocidade, é técnica e velocidade, o futebol não para, aqui no Brasil ainda para muito, né? A gente tem muitas pausas, então acho que ele vai aplicar coisas legais aqui e talvez não vai perder a essência, tentar não perder a essência, né? Porque tem experiência com o Vini Júnior e tal. Então, eu acho que o Ancelotti seria um excelente nome para a nossa seleção. Liliane Nascimento, muito obrigado pela participação, obrigado por ter me atendido, obrigado por estar falando aqui na SKTV, é muito importante sua presença, valeu, obrigado, boa noite. Eu gostei muito desse bate-papo, de contar da minha trajetória, foi um prazer estar aqui na SKTV. E também a sua paciência de quem está assistindo, né? Porque rotina de mãe, como é dedicado ao mês das mulheres, então nada melhor do que fazer essa entrevista aí. Exatamente. Com os percalços da vida. É filho, Exato. chama, não sei o quê, mas está tudo certo, porque a gente mostra que não é fácil, mas é uma luta diária aí para se manter. Talvez o internauta deve ter percebido alguns cortes, justamente porque tem que cuidar do neném em casa, né? Pausa técnica. Pausa técnica. Valeu, Lili. Obrigado. Um beijo. Valeu, muito obrigada. Um beijão para você. Tchau, tchau. Valeu, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Deixa a sua curtida. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. Pode deixar seu comentário aqui sobre o nosso papo. Muito legal. Adorei ter falado com a Lili aqui. E a gente se vê por aí. Eu volto no próximo Papo com a Águia, tá bom? Amanhã tem voo semanal. Noticiário do SK para você. Nesta sexta-feira, tudo que se passou e tudo que vai se passar nos próximos dias, tá bom? Grande abraço, eu sou o Sérgio Botarelli e fico por aqui. Tchau!